Oi pessoal, tudo bom? Hoje nesse vídeo eu quero conversar com vocês sobre os meus manequins ou as minhas funcionárias, então fica aqui comigo nesse vídeo. Pri, qual é o seu manequim? Qual o manequim que você indica? Qual o manequim que eu devo comprar? E é muito frequente aqui essa mesma dúvida. Então hoje eu vou te apresentar o universo dos meus manequins ou das minhas funcionárias. Cada uma delas tem um nome e vou mostrar para vocês também a aplicabilidade de cada um deles. Bora começar com o meu manequim favorito daqui, que é o meu manequim de mulagem. Ele é da Manequim de Mulagem, no tamanho 40, e eu uso muito esse manequim daqui, mesmo para encomendas menores, né, ou para pessoas que têm um corpo menor, porque ele me possibilita, ó, alfinetar no aprofundo aqui da peça, né? O que dá muita possibilidade. É como se a gente tivesse um laboratório aqui de modelagem. Com esse manequim, eu desenvolvi muito mais a minha habilidade de fazer peças modeladas no corpo, porque, como eu disse para vocês, essa possibilidade de alfinetar me garante que a minha peça vai ficar presinha aqui, por exemplo, e eu possa deixar ela solta, sem ter alça, sem ter lateral, e continuar produzindo as outras partes. Ele também tem uma meia perna, o que me possibilita produzir calças e também as tramas das saias de uma forma mais completa, que eu consiga aqui ter mais controle, né, ou mais domínio dessa modelagem. Eu vou girar ele aqui para vocês, porque ele também tem uma vantagem. Ele tem rodinha, então me facilita muito no trabalho aqui. E consigo com facilidade girar ele para produzir as tramas das costas, das laterais, do bumbum e etc. Além dele também girar, eu tenho os ajustes aqui, ó, que eu consigo deixar ele mais alto, mais baixo, o que me facilita muito aqui na hora da produção da peça, porque eu não fico engessada, né, a trabalhar com ele numa única posição. Eu posso ir ajustando. Quando eu estou trabalhando com tramas de saia, por exemplo, eu posso prender ele aqui no alto e ficar sentadinha aqui na lateral, que eu consigo produzir da mesma altura. Então, este daqui é Dolores. Dolores é um manequim de mulagem tamanho 40. Agora, vamos para os próximos manequins. Bem, além da Dolores, eu tenho mais outros 3 manequins e cada um tem a sua função, né? Tão importante quanto Dolores. Eu tenho este primeiro manequim aqui, que é a Dona Anitta. É um manequim 38, como vocês podem ver, ele é de fibra. Ele foi um presente de uma vizinha minha, que ela tem uma marca de loja de roupa. E eu precisava de um manequim para começar a produzir peças de vestuário e pedi emprestado para ela. Ela acabou me dando o manequim de presente e com ele, com a Anitta, eu comecei a produzir minhas primeiras peças de vestuário. É muito importante para mim. Além de que eu ainda uso muito, porque eu prefiro produzir ombreiras com esses manequins de fibra. Eles me garantem aqui um bom caimento na hora de produzir a ombreira e eu me sinto mais confortável de trabalhar com eles para produzir essas sobreposições. Para peças menores eu continuo trabalhando com a modelagem em cima dele, principalmente porque ele tem uma cintura bem fininha, ó. Então quando eu vou fazer peças bem acinturadas, saias bem acinturadas, eu começo trabalhando aqui nele. E se eu precisar, eu abro essa peça e vou lá para o manequim de mulagem, trabalhando também com a possibilidade de alfinetar, né? Mas para ter aqui uma boa cinturinha, cintura fininha, para iniciar um trabalho no tamanho P, né, no tamanho 38, eu ainda uso muito a Anitta. A Anitta também é muito boa para a gente fazer foto, porque quando eu tenho uma peça pequenininha, ela não vai fechar bem no meu manequim de 40. Então, eu tenho aqui esses manequins também, né? Tanto para eu trabalhar com corpos de tamanhos diferentes, quanto para fazer aqui a minha fotografia. Então, quando me perguntam, Pri, compra um manequim cor preta ou compra um manequim branco? Eu sugiro que você compre um branco, porque na hora de fazer uma fotografia destaca muito mais a sua peça de roupa num manequim branco do que preto. Nem sempre eu tenho a possibilidade de fazer um ensaio fotográfico aqui, por exemplo, com uma modelo ou com uma amiga, ou em mim mesma, então eu utilizo muito os manequins. Por isso eu tenho o maior cuidado, o maior carinho. Cuidados também em manter todos eles limpinhos. Eu limpo com esponja, tá? Com aquela parte amarelinha da esponja. Os manequins de fibra, com detergente neutro, com a esponja um pouquinho umedecida. Depois eu deixo secar a sombra e aí eu venho com essa minha roupinha aqui de voal, que vocês podem ver, ó, com zíper,
que foi a minha personal organizer que providenciou. Eu acho que nessas lojas de organizadores você consegue encontrar. É como se fosse um praterno, tá, gente? Ó. E é bem legal pra gente proteger, né, e guardar os nossos manequins, tá? Então, cada manequim meu aqui tem uma capinha como essa, para eu poder guardar e proteger e manter eles bem cuidados e limpinhos, né? Evitando de ficar cheios de poeira, etc. Então, para armazenar, eu gosto de usar esse tecidinho aqui. E eu deixo todos eles desmontados, né? Essa parte de baixo aqui, onde a gente parafusa e bota a base, eu deixo eles desmontadinhos, né? Para não ocupar muito espaço aqui da minha casa, ó. E na hora que eu vou trabalhar, se eu tenho uma encomenda em alguns dos corpos, né? Do tamanho que eu vou usar, eu vou lá e monto as bases. No geral, a mesma base dá para montar nos 3, tá? Então eu faço dessa forma que me facilita muito. Essa daqui é a Anitta, esta daqui é Rita. Rita já é um manequim tamanho 42, é um tamanho maior, um pouco maior do que a Dolores. Então, quando eu tenho aqui uma cliente que tem um corpo um pouco maior, eu tenho a possibilidade de usar a Rita ou Jurema. Jurema é um manequim tamanho 46, que às vezes, quando eu tenho peças masculinas também, eu uso o corpinho de Jurema. Jurema também foi um presente de uma outra amiga que estava fechando uma loja e ela não sabia o que fazer com o manequim, estava vendendo todas as peças dela e ela me presenteou também com esse manequim daqui, tamanho 46. Eu tenho poucas encomendas no tamanho 46, mas quando eu tenho eu já fico aliviada porque eu sei que eu vou ter um manequim para poder cobrir. Uma outra coisa muito importante da gente falar, né? Por que eu tenho 4 manequins na minha casa? Cada manequim ele é de um tamanho diferente, de um corpo diferente, né? E quando a gente tem encomenda de peças de vestuário, nós trabalhamos aqui com 1001 possibilidades, né? Eu, então, que não chamo o corpo das pessoas como um tamanho P, ou como um tamanho M, ou como um tamanho G, com modelagens pré-definidas ou pré-moldadas. Eu entendo que cada um tem um corpo diferente e muitas das vezes eu tenho cliente aqui que veste um tamanho de seio G, com uma cintura bem fininha P, por exemplo, né? Ou com um quadril diferente do busto. Então, para mim não existe essa rotulação de corpo. E para cada cliente eu monto um corpinho específico com as medidas das minhas clientes. Então, por esse motivo eu tenho aqui todos esses manequins na minha casa que me possibilitam trabalhar com tamanhos de corpos diferentes. Mas também existe uma técnica chamada burragem que a gente pode trabalhar, que é a técnica onde você vai enxertando tecidos, né, bojo ou espuma, para você poder aumentar ou ampliar aqui o tamanho, né, o dimensionamento do seu manequim. Então, pensando nessa questão do burragem, se eu fosse indicar você hoje para comprar um manequim, eu diria para você comprar o menor manequim que você puder, um tamanho 36, né, ou um tamanho 38, porque dentro dessa modelagem você consegue ampliar. O que é difícil, por exemplo, se você tem um manequim como o meu aqui, como a Jurema, tamanho 46, e você quer fazer uma peça tamanho P, é muito difícil de você fechar o quadril ou de você diminuir um busto dentro de um manequim com dimensões maiores, né? Então, eu sugiro que se você for comprar um manequim aí, compre o menor que você puder, porque do menor você vai conseguir expandir, né? Você vai conseguir pegar um manequim como a Anitta aqui, que é um 38, e fazer um busto tamanho G, fazendo aqui a técnica do burrage. E esses manequins que estão aqui você encontra facilmente no Mercado Livre. São manequins de fibra que tem ali o pezinho deles, né? Como eu disse pra vocês, eles aqui estão sem a base, porque eu deixo eles em cima ali do meu armário, todos armazenados e protegidos, para quando eu tenho uma encomenda do tamanho específico, eu vou lá, monto durante um período, né? Vai ser um período curto, de no máximo 15 dias, que é o tempo que eu tenho de produção aqui das minhas peças, entre 10 a 15 dias. E aí depois eu desmonto e guardo, higienizo e guardo os manequins no lugar. É muito importante que você mantenha também a higiene do seu manequim, porque quando você vai começar uma peça nova, você vai pegar ali o material novo, né? O fio novo, limpo, e vai colocar no seu manequim. Então, se o seu manequim tá ali sujo, guardado com gordura,
ou com poeira, você vai sujar a peça que você está produzindo ali. Então, eu tenho muito cuidado aqui com os meus manequins por esses motivos também, de higiene, né? Então, eu mantenho cada um deles assim. Acabei de trabalhar, faço aquela higienização, bicarbonato de sódio também, com um pouquinho de vinagre de álcool. É bem legal para quando você tá ali já com o seu manequim mais velhinho, para não ter mofo e etc. Você pode passar também em cima do seu manequim. E nunca esqueça de secar ele antes de armazenar, tá? E aí armazene ele, de preferência com esses tecidinhos assim, ó, que respira, para poder manter seu manequim sempre novo, sempre útil, sempre lindo, porque elas também são nossas funcionárias e nossas modelos. E eu espero que vocês tenham gostado aqui de participar dos meus bastidores, né, com as minhas funcionárias e esse meu laboratório criativo de vestuário aqui. Como eu disse para vocês, existem inúmeros manequins no mercado, existem inúmeras marcas, né? Aqui eu mostrei para vocês os que eu tenho, mas vocês podem conferir aí no mercado e escolher o que for melhor para vocês, dentro das possibilidades, né, e do orçamento que você tiver. Então, quando me perguntam aqui qual manequim comprar, eu sempre sugiro que você compre ou um manequim que tenha as suas medidas, porque você vai começar a produzir para você, né? Então você tem ali a sua modelagem, ou compre um manequim dos tamanhos das peças que você vende mais. Se você vende mais para um público tamanho P/M, compre um manequim do tamanho P/M, ou se você trabalha com peças maiores, né, tamanhos M e G, compre um manequim tamanho G. Né? Existem uns manequins também que são ajustáveis, que você regula e eles vão ampliando, mas pelo que eu já vi aqui de amigas que têm esse manequim, eles não são manequins duráveis e eles não têm estabilidade. São manequins moles ali que você não tem tanta estrutura, então eu não te aconselho a comprar esse tipo de manequim. Comece comprando esses manequins mesmo de fibra, que são mais fáceis de encontrar no mercado, tem um valor mais acessível, e você já vai conseguir produzir todas as suas peças aí sem maior dificuldade. Já um manequim de mulagem é para quando a gente já tem um capital mais disponível para a gente trabalhar e comprar, né, uma peça como essa, porque um manequim como esse é um investimento maior, te possibilita muito mais possibilidades diante do teu laboratório aí criativo de modelagem. Mas eu digo para vocês que não deixei de criar nenhuma das minhas peças por não ter um manequim de mulagem. Fui ter um manequim de mulagem agora, depois de 3 anos de ateliê. Então, essas são as minhas dicas aqui, as minhas considerações em relação aos manequins. E eu espero que vocês tenham gostado. Para aprender um pouco mais comigo, se inscrevam aqui no meu canal de assinatura, que tem link na bio online. E até o próximo vídeo.